o que há de verdade em relação à possibilidade de Gabigol deixar o Flamengo na metade do ano. Qual o valor da arrecadação milionária que o São Paulo espera alcançar domingo, na primeira partida final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O grande risco que Renato tem de deixar a gerência de futebol do Santos sem receber qualquer centavo. E para fechar, eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola sobre bastidores de Felipão no Palmeiras e sobre a possibilidade de Luan se mudar do Grêmio para o Verdão. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vou começar o vídeo de hoje falando sobre Gabigol. Alguns de vocês têm me perguntado nas redes sociais e aqui no meu canal no YouTube sobre a possibilidade de Gabigol se mudar para um clube do exterior na metade do ano. Esses boatos começaram nos últimos dias, quando jornais italianos informaram que a Inter de Milão procura clubes interessados no Gabigol. E essa é a mais pura verdade. De acordo com uma pessoa muito próxima do Gabigol, a Inter de Milão, preocupada com o fair play financeiro, decidiu vender o Gabigol e tem oferecido o jogador a alguns dos principais clubes do futebol europeu. A pedida do time italiano é de 25 milhões de euros. Vale lembrar que quando comprou do Santos, a Inter gastou 29 milhões e meio de euros. É preciso lembrar que, se pintar uma proposta, o Flamengo pode cobrir. Funciona mais ou menos assim. Digamos que a Juventus queira comprar o jogador e ofereça esses 25 milhões de euros à Inter de Milão. A Inter aceita e comunica ao Flamengo sobre essa proposta. O Flamengo tem um período para cobrir a oferta ou então abre mão de cobrir a oferta e perde o Gabigol. Nesse caso, o Flamengo teria duas vantagens. A primeira delas seria ressarcido de todo o dinheiro que gastou com os salários do Gabigol até o período da saída do atleta. Vale lembrar que o Gabigol ganha R$ 1.250.000 por mês de salário. O segundo ponto positivo para o Flamengo também faz parte do contrato de empréstimo entre os clubes e prevê ao rubro-negro a chance de arrecadar 5% do valor total. Nesse caso, o Flamengo ficaria com 5% em cima dos 25 milhões de euros, algo em torno de R$ 1.250.000 euros, pouco mais de 5 milhões de reais. A boa notícia para o torcedor rubro-negro, que está preocupado com a possibilidade de perder um atacante que já fez 9 gols em 13 partidas nessa temporada, é que o Gabigol quer muito permanecer no Flamengo. Escutei dessa pessoa próxima ao Gabigol que o atacante está completamente realizado com a estrutura do clube, com o relacionamento com os atletas, com a idolatria que ele tem despertado no torcedor e com a perspectiva de, jogando muita bola com a camisa do Flamengo, voltar à seleção brasileira muito em breve. Então, somente se vier uma ótima proposta de um time de primeiro nível da Europa, o Gabigol pode cogitar a possibilidade de romper esse contrato de empréstimo e se mandar para o velho continente. Vou falar agora sobre o São Paulo e a expectativa da diretoria de arrecadar 8 milhões de reais com a bilheteria do jogo do próximo domingo contra o Corinthians. Nessa terça-feira, o São Paulo anunciou o início das vendas dos ingressos. 63.700 ingressos estão à disposição, com preços salgados, é verdade, partindo de R$ 100 a arquibancada e chegando a pouco mais de R$ 400 o ingresso do Morumbi Premium, um setor exclusivo e mais VIP para o torcedor que tem melhor condição financeira. Pelos cálculos do departamento financeiro, é bem provável que essa renda gire na casa dos 8 milhões de reais, valor bruto. E aí seria a maior arrecadação do São Paulo em toda a sua história num jogo dentro do Morumbi. Até hoje, o recorde do estádio São Paulino pertence a um jogo da seleção brasileira. Você vai lembrar, pouquinho antes da Copa do Mundo, Brasil e Sérvia. Amistoso preparatório para o Mundial de 2014, mais de 63 mil pessoas garantiram uma arrecadação bruta de 8 milhões e 600 mil reais. O São Paulo deverá embolsar algo em torno de 6 milhões de reais, já excluindo todos os descontos habituais que são propícios da abertura de qualquer estádio no futebol brasileiro. E 6 milhões de reais de receita líquida para um clube que vem penando em termos de bilheteria no Campeonato Paulista, certamente é algo para se comemorar.
Vale lembrar que nesse estadual o São Paulo já pagou para jogar. Foi na partida contra a Ferroviária, quando o São Paulo teve um déficit de R$11 mil, ou seja, tudo o que arrecadou com a venda de ingressos não foi suficiente para cobrir as despesas e o São Paulo teve de desembolsar esses R$11 mil. Nos jogos contra Red Bull, São Bento e Guarani, as arrecadações do São Paulo também foram bem pequenas. O valor líquido arrecadado sempre abaixo dos R$40 mil. E o tricolor, em sérias dificuldades financeiras, pode, com a chegada à final e eventualmente com o título do Campeonato Paulista, levar um bom dinheiro nessa reta final de estadual. Vale lembrar que a cota do Paulistão foi de R$24 milhões. A gente já falou sobre essa possibilidade de mais R$6 milhões líquidos entrarem nos cofres do tricolor com a bilheteria da final, e o prêmio para o campeão pago pela Federação Paulista é de outros R$5 milhões. Se as questões financeiras têm melhorado para o São Paulo, não pode se dizer o mesmo no Santos. E uma das vítimas dessa situação é Renato, contratado no fim do ano passado como diretor executivo de futebol do Peixe, uma espécie de gerente de futebol. Desde que foi efetivado, o Renato não recebeu qualquer centavo da diretoria santista. Pior, nenhum contrato dele foi redigido e assinado, embora o Renato tenha feito pressão em cima do presidente José Carlos Pérez durante as primeiras semanas do ano atrás desse contrato. E, de acordo com pessoas próximas, está muito perto de pedir demissão desse cargo de executivo de futebol do Peixe. E não é só a questão financeira que tem atrapalhado. O Renato tem reclamado que o Pérez dá quase nenhuma autonomia para que ele ajude a tocar coisas do futebol. Negociações, decisões ligadas a bicho, dia a dia do clube, tudo isso passa quase que exclusivamente pelo presidente José Carlos Pérez. Então o Renato tem se sentido meio que um coadjuvante e, para piorar, nas últimas semanas a esposa dele também passa por um problema de saúde, o que obriga o Renato a dedicar menos tempo ao Peixe. E aí, acredite se quiser, o Santos vai ter de buscar o 5º diretor de futebol em menos de 1 ano e 4 meses da gestão José Carlos Pérez. Só para recapitular: William Capita, Gustavo Vieira de Oliveira, Ricardo Gomes, Renato e agora o eventual 5º executivo de futebol. Muita rotatividade para um clube que precisa de estabilidade e sequência de trabalho. Para fechar, 2 informações que envolvem o Palmeiras. A primeira delas eu divulguei com exclusividade no meu blog no Yahoo e diz respeito a Felipão. Felipão era tratado pelos jogadores como um grande pai na temporada passada dentro do Palmeiras. Nos últimos dias, para ser mais específico, desde o Carnaval, o Felipão perdeu essa unanimidade no elenco alviverde. Isso não quer dizer que há um racha ou que tem gente trabalhando pela demissão do Felipão. Não é isso. É que alguns jogadores já não olham mais o Felipão com tanto apreço como no ano passado. E existem algumas explicações para essa mudança de comportamento. A primeira delas diz respeito à utilização. Na temporada passada, o Felipão conseguiu fazer com que quase todo mundo jogasse. O time titular disputava as partidas de Copas, enquanto o time reserva disputava as partidas do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, o rodízio praticamente acabou. Com exceção dos laterais, dos zagueiros e do goleiro, o Felipão praticamente repete as mesmas escalações no que diz respeito a volantes, meias e atacantes. E aí tem muita gente boa que não jogou ou entrou muito pouco em campo nessa temporada. Só para citar alguns exemplos: Guerra, Johan, Jean, Rafael Veiga e Zé Rafael não conseguiram completar nem sequer 5 partidas cada um. Além dessa questão, há outro ponto importante. Alguns jogadores do Palmeiras entendem que o Felipão já não tem feito muita força para protegê-los da imprensa e de críticas do torcedor. Você vai lembrar que depois do jogo contra o São Lourenço, derrota na terça-feira da semana passada na Libertadores da América na Argentina, o Felipão foi muito duro na coletiva, dizendo que faltou vontade para os atletas em marcar gol e sair com um resultado melhor de lá. Também consegui apurar com o jogador do Palmeiras que a bronca do Felipão depois da derrota dentro do vestiário foi das mais fortes, com algumas cobranças pesadas, e teve jogador que se sentiu até ofendido. Essa situação conflituosa ganhou um outro agravante horas mais tarde. Vale lembrar que o Palmeiras foi e voltou da Argentina em voo fretado, para tentar garantir até mais comodidade aos jogadores. E a volta ao Brasil aconteceu logo depois do jogo. O desembarque em território paulista se deu por volta de 3h30 da manhã. Já havia um treino marcado para as 3h30 da tarde.
mas alguns dos líderes do elenco palmeirense procuraram a comissão técnica para pedir que esse treino fosse adiado ou desmarcado. Assim, os atletas teriam mais tempo de descansar. Afinal, até chegarem ao CT do Palmeiras e depois se dirigirem às suas casas e de fato dormirem, eles calculavam algo em torno de 5h30, 6 da manhã da quarta-feira da semana passada. Como o treino estava marcado para as 3h30 da tarde, haveria pouquíssimo tempo para descanso. Mas o Felipão e a comissão técnica mantiveram o horário das 3h30 da tarde para irritação de alguns atletas. Depois desse bastidor sobre Felipão, uma informação. Nos últimos dias, vários palmeirenses divulgaram nas redes sociais sobre o interesse do clube em Luan, meia atacante do Grêmio, que está afastado até que recupere a melhor condição física. Conversei com uma pessoa muito importante dentro da diretoria de futebol do Palmeiras para saber sobre a possibilidade de fato, o Luan ser contratado pelo Palmeiras. E a frase foi mais ou menos essa: não há a menor chance de contratarmos o Luan. O nome dele foi discutido no Palmeiras em dezembro do ano passado, depois que o empresário Jorge Machado o ofereceu para o Verdão. Na oportunidade, o Palmeiras negociava também outras alternativas, entre elas o Ricardo Goulart. Mas o negócio com o Luan nem foi adiante depois que o Grêmio pediu 5 milhões de euros e mais a inclusão de 3 atletas para que o Luan fosse liberado. Além dessa bolada, o presidente gremista Romildo Bolzan ainda exigia o lateral esquerdo Vitor Luiz, o volante Thiago Santos e o meia atacante Rafael Veiga. O Palmeiras achou completamente absurda a pedida e nem sequer respondeu à oferta feita por esse empresário em nome do Grêmio. Hoje, com Scarpa, Zé Rafael, Rafael Veiga, Johan, Guerra, Ricardo Goulart, entre outros, essa possibilidade de contratação do Luan, ainda que ele não esteja nos planos do Grêmio, e isso nem foi declarado de forma oficial pelo tricolor gaúcho, está completamente descartada pelo Palmeiras. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você hoje. Espero que tenha gostado do vídeo e se curtiu, dê um like. Além de se inscrever no canal, estamos chegando a quase 100 mil inscritos e eu fico muito contente, preciso agradecer a vocês por tamanho engajamento. Acione o sininho, assim toda vez que eu gravar um vídeo novo você é notificado. E use o espaço para comentários, para deixar pergunta, sugestão, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!